Graça e paz, caríssimos ouvintes. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Em instantes, ouviremos mais uma palavra extremamente bíblica. Uma palavra de fé, amor e esperança. Mas antes, eu tenho um convite para lhe fazer. Nos apoie na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé. E não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, abra o teu coração, pois Deus tem uma palavra para você. Esta mensagem eu ministro para você que perdeu recentemente um ente querido, para você que ainda sente a dor de uma perda de alguém que você tanto amou, para você que ainda vive um luto infindável. Esta mensagem é para você. Deus quer falar ao seu coração. Jó foi um homem que vivera uma experiência certamente singular. Um homem que passou por uma terrível perda em sua vida. Em um só dia, Jó, além de perder toda a sua riqueza material, Jó também recebeu a trágica notícia da morte dos seus 10 filhos. Indubitavelmente, quando olhamos para a história de Jó, nós podemos aprender o que fazer após perder uma pessoa amada e quais devem ser as nossas reações. Eu convido aos senhores e senhoras a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, por favor. É bem verdade que preciso falar poucas coisas sobre o contexto de Jó, a história de Jó, pois a maioria dos irmãos conhecem bem esta história. História com H mesmo, não história com E, porque história é algo inventado, contos de fadas, fábulas, é uma história com H. E Jó foi um homem provado por Deus e aprovado diante dos homens. Ele passara um contexto muito difícil. E a vida de Jó nos ensina como nos comportar após a partida de alguém tão amada, alguém tão amado. O que fazer após perder, após ter que despedir ou se despedir de alguém que tanto amamos? O que fazer? Eu gostaria de falar com você que Jó, a primeira coisa que aprendemos com ele aqui é que Jó confiou em Deus enquanto seus filhos viviam. A pessoa tão amada de Jó representa seus filhos aqui. Jó tinha 10 filhos, 3 meninas e 7 homens. Então você sabe, você como pai, você como mãe, você como esposa, como filho, você sabe muito bem que grande é o amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho, de uma esposa, pelo seu esposo, um casamento que está ocorrendo bem. Mas aqui o contexto de Jó é que as pessoas amadas aqui para Jó e que ele teve que perder são os filhos. Então a primeira lição que queremos tirar de Jó é que Jó confiou em Deus enquanto seus filhos viviam. Confira comigo do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal.
Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó foi um homem de Deus que confiou em Deus enquanto os filhos viviam. A Bíblia não diz quantos anos os filhos de Jó tinham quando morreram, mas Jó confiara em Deus enquanto os filhos estavam em vida. Enquanto os filhos viviam, a Bíblia diz que Jó tinha uma prática constante. Ele orava, ele intercedia pelos seus filhos. Você percebe? O versículo 1 diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ou seja, fala o que Jó era internamente, o seu caráter, a sua índole, a sua conduta. Versículo 1. Do versículo 2 fala do que Jó tinha. Ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E vai dizer que ele possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Esses versículos falam do que Jó era, homem de Deus, temente a Deus, e fala do que Jó tinha, era próspero por fora também. Jó era rico por dentro e rico por fora. O versículo 4 ao versículo 5 fala sobre as joias preciosas que Jó tinha em sua vida. Porque se Jó era rico por fora, se Jó tinha muitos bens, o maior bem que a Bíblia está falando, que Jó cuidava, que Jó intercedia, era pelos filhos. Não está dizendo que Jó intercedia pelos bois, pelas ovelhas, pela riqueza financeira. Jó, todas as madrugadas, orava pelos seus filhos. Jó confiou no Senhor enquanto os filhos viviam. Jó confiou no Senhor enquanto as pessoas que ele mais amava viviam. Jó, diz a Bíblia, que quando os filhos faziam festa, ele chamava os filhos e dizia: eu quero orar por vocês, porque vai que vocês cometeram algum pecado, amaldiçoaram a Deus mesmo sem perceber. Eu quero interceder por vocês, meus filhos. Isto quer dizer que Jó cumpria o que diz Provérbios 22:6, que diz: ensine seu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Enquanto os filhos viviam, Jó ensinava aos filhos no caminho. Ele não ensinava aos filhos o caminho, como se estivesse apontando e dizendo: filhos, vão para a igreja porque a igreja é boa, filhos, servem a Deus porque Deus é bom. Não, Jó era o exemplo e dizia: filhos, vamos para a igreja, filhos, Deus é bom para nós, filhos, vamos servir a Deus juntos. Jó não apontava o caminho, Jó ensinava no caminho, caminhando com os filhos. Aprenda aqui que Jó cuidava dos seus filhos espiritualmente e fisicamente. Espiritualmente porque ele dera aos filhos riqueza material. Os meninos faziam festa o tempo todo, os meninos tinham provisão financeira, os meninos tinham uma vida boa
financeiramente falando, materialmente falando, mas Jó nunca deixou que os filhos priorizassem riqueza. Jó sempre chamava os filhos após uma festa, um grande banquete. Jó chamava os filhos e dizia: vamos priorizar, e eu quero orar por vocês. Filhos, festa é legal, é boa, mas toda festa só vai terminar bem se terminar em oração. Precisamos fazer como Jó. Precisamos confiar em Deus enquanto as pessoas que amamos vivem. E como confiar em Deus enquanto quem amamos vivem? Ensinando eles no caminho do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O Senhor já ensinava aos homens, aos pais: fale de Deus, fale de Jesus quando vocês sentarem em suas casas. Fale de Jesus quando vocês estiverem caminhando com seus filhos. Fale de Jesus ao deitar e ao se levantar. Ensine no caminho. Aleluia. Escute bem. O dever exclusivo de ensinar os filhos, educar os filhos, pertence aos pais. A escola, a igreja, a creche, os cursos, as faculdades, está para os pais como uma ajuda, como um suporte, mas a responsabilidade maior de ensinar, educar os seus filhos em Cristo é dos pais. Não podemos jogar a responsabilidade nos professores. Tem pais que brigam com os professores dizendo: esse menino chegou em casa muito ignorante. É função sua. A função é nossa, educar filho. Professores não é para educar filho. Professores é para ensinar a ler e escrever. Quem educa filho são os pais. Essa é a nossa função. A igreja, ela não é para educar filho. A educação vem de casa, vem de berço. Eu falei do Rodrigo, caminhou comigo e nunca vi aquele menino levantar a voz para ninguém. Nunca vi aquele menino reclamar do que foi colocado sobre seus ombros. Mesmo no momento que às vezes eu tinha que orientar: filho, não é assim. Menino humilde, submisso. Jó confiou no Senhor enquanto os filhos viviam. Segunda parte, Jó confiou no Senhor, ou Jó continuou confiando em Deus quando seus filhos morreram. Porque às vezes é fácil confiar em Deus enquanto temos as pessoas que amamos em vida, mas quando temos que despedir de quem amamos, Jó continuou confiando no Senhor. Eu gostaria de convidar você a fitar os versículos 13 em diante. A partir do versículo 13, nós entramos em uma narrativa de desastres. Jó começa a perder tudo o que ele tinha nos versículos 1 aos versículos 5. O que a Bíblia diz que Jó tinha nos primeiros 5 versículos do capítulo 1, a partir do versículo 13, Jó começa a perder tudo, como um pássaro voando, ou como a água escorrendo da palma das mãos. Versículo 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó. Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto.
quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que sobrou, que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse a Jó: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte, seja um furacão, veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Para um pouquinho. Do versículo 13 e 14 diz a Bíblia que Jó primeiro recebeu a informação que ele perdera os bois e os jumentos. O versículo 16 diz que Jó perdera as ovelhas. O versículo 17 diz que Jó perdera os camelos. E o versículo 18 diz que Jó perdeu seus filhos e filhas. Ou seja, Jó então perdera 10 filhos. 10 filhos morreram no mesmo dia, na mesma hora. Enquanto, presta atenção que isso é importante, enquanto disseram que Jó tinha perdido os bois e jumentos, tinha perdido as ovelhas, tinha perdido os camelos, Jó estava em silêncio ouvindo, porque eram os bens materiais que lhe havia perdido. Mas no versículo, a partir do versículo 18, que diz que Jó, ele recebeu a notícia que perdera seus 10 filhos de uma vez só, 10 mortes, 10 perdas das pessoas que ele mais amava. A partir do versículo 20, é aí que Jó age. Tipo, ele se espanta ao perder bois, jumentos, ovelhas e camelos? Creio que sim. Mas quando toca nas pessoas que ele mais amava, nos seus 10 filhos, Jó age. Aqui entra a resposta: o que fazer quando perdemos pessoas que mais amamos? O que fazer? Versículo 20 diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Amados irmãos, Jó confiou no Senhor enquanto os filhos viviam. E Jó demonstra a mesma confiança quando os filhos morriam. 10 filhos, de uma vez só. 10 caixões. 10 coroas de flores. Nós somos pais. Imagina uma cena dessa. É impressionante a atitude de Jó após a maior perda da vida. Ele sabia que camelos ele poderia trabalhar e conquistar novamente. Ele sabia que bois, jumentas e ovelhas ele poderia trabalhar e conquistar novamente. Porque a Bíblia diz que riquezas, heranças, esperamos dos pais humanos. Mas Jó também sabia que filhos não dependia dele,
Porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Depende de Deus. E por isso ele diz: Deus levou. Jó sabia que filhos são heranças do Senhor. Seu Gildemar, o Rodrigo foi uma herança que Deus te confiou por 27 anos. Andresa, o Rodrigo foi o esposo que Deus te confiou por tantos anos. Jó sabia que filhos são heranças que Deus confiam a homens e mulheres. E enquanto Jó tinha aquela herança, o que ele fazia? Intercedia, orava, zelava, cuidado espiritual e físico. Precisamos valorizar as pessoas que amamos. Precisamos parar de dar valor às coisas e valorizar de fato o que deve ser valorizado. Porque riquezas, bens materiais, o nosso trabalho talvez possa alcançar, mas pessoas não. Pessoas são presentes, dádiva de Deus. É Deus que concede a nós, irmãos amados. E por isso fala, igreja, você que caminha, você que é cristão, você que serve a Deus, para de picuinha, para de brigar por causa de bobeira, para de falar do irmão, da irmã, para com isso. Seja feliz. Pare de criticar pessoas, passa a honrar e valorizar pessoas. Passa a liberar palavras de amor enquanto podemos fazer. Se nós não aprendermos agora, talvez não aprenderemos nunca. Precisamos aprender. Precisamos parar de se destruir dentro da própria igreja. A maioria das pessoas sai da igreja dizendo: por que o irmão, por que o pastor, por que as pessoas? Jesus morreu exatamente para os irmãos e para as pessoas que você não gosta, que você critica. Foi exatamente para estas pessoas, por você e por mim e por nós, que Jesus morreu. Enquanto Jesus, o Filho de Deus, deu a vida para salvar pessoas, nós estamos saindo e destruindo pessoas, e acusando pessoas, condenando pessoas, maldizendo pessoas. Será que não estamos em um contexto errado do que Cristo quer que façamos? Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Segundo mandamento é como o primeiro, amarás o teu próximo. Aquele que não ama o seu irmão não pode amar Deus, porque se ele não ama o irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Precisamos, a partir desse momento, como um pastor, você como discípulo, você como ovelha, você que toca, que canta, que prega, que dança, você que faz qualquer tipo de atividade ou não precisa fazer, você precisa pegar seu ministério e fazer com todo amor possível, porque o amanhã a Deus pertence. Que legado nós queremos deixar nessa terra? Qual é o legado? Como as pessoas lembrarão de nós? Se eu morrer hoje, se eu partir hoje, como lembrarão de mim amanhã? Do pastor negligente, do pastor ladrão, do pastor que nunca cuidou de ninguém? Como eu serei lembrado? A sua vida hoje é o seu legado de amanhã. Como você quer ser lembrado? O irmão, a irmã que saiu de 50 mil igrejas por causa do problema, mas nunca quis ficar para consertar os problemas. Como você quer ser lembrado de alguém que Deus confiou o ministério, mas você nunca fez com paixão? Você é do tipo inconstante, que pega hoje e diz que hoje Deus falou com você, que hoje Deus levantou você, que hoje Deus ministrou o seu coração, mas amanhã você joga tudo fora como se fosse nada. Estamos tratando os ministérios, o que Deus nos confiou, como se fosse nada. E hoje falei com a pastora Joelmar, minha esposa. Eu tive que me despedir, Andresa, seu Gildemar, a família, de um dos jovens que mais amavam tocar. E quando nós pensamos assim, não tem como chegarmos a uma conclusão exata, porque não bate na ótica humana.
O jovem que mais gostava de tocar, e pastor gosta de estar com pessoas que gostam de fazer as coisas, Deus o levou, Deus o chamou. Enquanto quem queria muito não pôde, porque Deus o levou, existem outros que podem, mas não querem. Existem outros que podem fazer, que podem amar o que Deus confiou, que podem dar tudo o que tem para aquilo que Deus confiou, mas não querem. Existem outros que são gigantes, são leões lá fora, na empresa do fulano, no trabalho, para as pessoas da rua, na faculdade, no profissional, são leões, são gigantes. Mas quando pega o que Deus confiou, o ministério, são tímidos, desistem por qualquer coisa. Será que é por causa do dinheiro? Quando temos um salário palpável, então nós precisamos suportar qualquer coisa, não é? Mas o que Deus está propondo não é um salário mínimo, que por mais que seja grande, uma hora acaba. O que Deus está propondo é um salário eterno, de vida eterna, de eternidade para junto com o Pai. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever os nossos conceitos. O que Jó fez após perder pessoas que tanto amava? Primeiro, Jó adorou o Senhor. Ele se levantou, ele rasgou o manto, rapou a cabeça. Isso significa humilhação, humildade. E com o rosto em terra ele adorou. A adoração de Jó foi física, demonstrativa e também foi verbalizada. Quando ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, ou seja, saí sem nada, sem ninguém, nem roupa eu tinha, quanto mais 10 filhos. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não lamenta a perda dos bois, camelos, jumentas. Jó lamenta a perda dos filhos. Só que o discurso de Jó não é uma mera expressão, uma força de expressão para impressionar as pessoas, porque ninguém, ao perder 10 filhos, vai pensar em uma expressão para impressionar ninguém, vai? Não. A expressão de Jó verbaliza a sua fé e confiança em Deus imutável, independentemente de conquistas ou fracassos, de conquistas ou perdas. Jó diz: louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 22 ratifica, testifica a fidelidade de Jó, a confiança dele em Deus, quando diz: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Em tudo isso, em tudo o quê? Em uma perda de 10 filhos, o homem mais rico se torna o mais pobre. O homem com 10 filhos se torna um pai sem nenhum filho. E diz a Bíblia: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu fiquei muito sentido e por muitas vezes eu fiz essa pergunta, tá? Eu falei: senhor Rodrigo, ele queria viver, ele queria contar o testemunho dele aqui. Mas a Andresa me disse algo que mexeu muito com o meu coração. E isso falou muito comigo, Andresa, e trouxe consolo ao meu coração também. Ela disse que as últimas palavras que ela ouviu do Rodrigo foi: eu estou vencendo. Foi essa, Andresa? Foi a última expressão dele:
eu estou vencendo. Eu conecto, eu atrelo essa expressão do Rodrigo, a maior expressão de vitória em João 19, quando o grande Senhor, Salvador Messias, está se despedindo do plano humano, e Jesus na cruz do Calvário, a sua última expressão foi: estar consumado. Tetelestai, quer dizer, está consumado, está pago, está realizado, está cumprido. Vocês agora em mim têm vida eterna. Aleluia. Conversando com o pastor Jorge, o pastor presidente do ministério, e falei com ele esta última expressão que a Andresa guardou, a esposa guardou do marido: amor, eu estou vencendo. O pastor Jorge disse: pastor Wagner, esse menino era um menino diferente, especial. Se você pensa, eu estou vencendo, mas morreu, o que a Bíblia diz? Aqueles que morrem para o mundo vivem para Deus. O Rodrigo vive muito mais que nós agora. O que fazer quando perdemos pessoas que mais amamos? Precisamos confiar no Senhor em adoração. Precisamos confiar no Senhor e não culpar o Senhor pelas circunstâncias, como Jó fez. E eu concluo a minha fala com um último exemplo. O rei Davi, o homem que saiu da simplicidade do campo para ser o grande rei de Israel. Em um belo dia, Davi deveria ir para a guerra no seu auge, no seu ápice de honra. Davi ficou no palácio, ficou em casa. E diz a Bíblia que mais ou menos ao meio-dia ele sobe ao terraço do seu palácio, da sua casa, e ele avista uma bela mulher chamada Betseba. A carne de Davi sufocou o espírito, e Davi manda chamar Betseba. Trazem ela para o rei Davi. Ele se deita com ela, e em um momento, em uma relação, a mulher engravida. Essa mulher era esposa do soldado dele, Urias. Davi faz a maior besteira da vida, talvez em 30 minutos de pecado. Só que ele não quer reconhecer o pecado que cometeu, a vergonha, o escândalo. Então ele começa a traçar, a tramar a morte. Ou, primeiro, ele começa a tramar uma forma de não ser envergonhado por aquilo. E ele envia uma mensagem para o general, seu general Joabe, e diz: Joabe, envia Urias para mim, pede o relatório, manda o relatório da guerra por ele. Urias chega no palácio. Davi tenta enviar Urias para a casa da esposa. Por quê? Porque Davi pensava: se Urias voltar para casa agora, ele vai se deitar com a esposa, então a mulher vai aparecer com a gestação, ele vai pensar que é dele, e eu fico livre e isento da vergonha. Mas Urias demonstra um cuidado e um zelo com as coisas de Deus que Davi deveria ter. Urias demonstra muito mais que o próprio rei. Urias fala assim: rei, eu não vou para minha casa, eu não vou me deitar com minha esposa, eu não vou beber, porque a arca do meu Deus e os soldados do meu Deus continuam no campo de batalha. Enquanto o rei, o homem de Deus, deveria cuidar dessas coisas, o seu soldado, enganado e traído, estava cuidando. Até que Davi pensa: não vai ter jeito, ele não vai entrar na casa dele. Então Davi envia Urias de volta para a guerra e põe na mão de Urias uma carta, e diz assim: Urias, entrega esta carta ao general Joabe. Na carta Davi dizia: Joabe, coloque Urias na frente da guerra para que ele morra.
Davi escreveu a sentença de morte e mandou seu próprio soldado levar. Urias morre. Davi acha que está tudo bem, porque ele acha que o pecado ficaria escondido. Mas o Senhor então vai disciplinar Davi através do profeta Natã. O Senhor diz: Davi, você pecou contra mim. Eu te tornei rico, rei, te dei mulheres, te dei tudo, e se você quisesse te daria mais. Mas você me envergonhou, desprezou minha palavra, traindo o seu soldado, armando a morte para um homem inocente. Então Davi, agora esperando nascer o filho com Betseba, após o menino nascer, Deus permitira que o menino adoecesse. E Deus disse: Davi, o menino não vai viver. Diz a Bíblia que Davi então começou a jejuar, sem comer, sem dormir, sem tomar banho, no chão, por 7 dias, jejuando, chorando, clamando, dizendo: Deus, eu quero que meu filho viva. De repente, os servos de Davi sabem da notícia que o menino morreu, e eles pensam assim: se quando o menino estava doente, o rei não comia, não bebia, não vivia, ainda mais se contarmos que ele morreu, ele pode cometer uma loucura. Davi ouviu isso e perguntou: meu filho morreu? Os servos disseram: sim, está morto. Davi se levantou, diz a Bíblia. Davi ungiu a cabeça. Davi tomou um banho no quarto. Davi entrou no santuário para adorar o Senhor. Quando Davi volta para casa, ele diz assim: põe um alimento para mim. Os servos, sem entender nada, perplexos, perguntou assim: rei, me perdoa. Enquanto seu filho ainda estava vivo, doente, o Senhor estava chorando, lamentando, jejuando e orando. Mas agora que o seu filho morreu, o Senhor se levantou, o Senhor tomou um banho, o Senhor ungiu sua cabeça, o Senhor foi no santuário, o Senhor adorou. Não estamos entendendo. E Davi disse: enquanto meu filho estava vivo e doente, eu clamei a misericórdia com lágrimas e jejum. Eu pedi a Deus que deixasse meu filho comigo, mas Deus o levou. E Davi disse: agora, onde eu estou, o meu filho não pode mais voltar, mas eu um dia poderei estar com meu filho. Sabe o que quer dizer isso, Andresa, seu Gildemar, família? É que agora, aqui nessa terra que é tão difícil, o Rodrigo não poderá voltar aqui, porque aqui de fato passarão céus e terra. Mas Davi sabia que aqueles que partem em Deus não podem voltar para viver com a gente aqui, porque isso aqui é só aflição. Mas Davi disse: mas eu sei que eu poderei, se eu ficar em Cristo, se eu ficar firme na promessa, um dia eu poderei morar com meu filho. Escute bem, um dia poderemos viver a eternidade. Agora é a minha decisão, agora é a nossa decisão de nos mantermos firmes na promessa de Jesus, porque daqui a pouquinho nós estaremos todos juntos, e lá não haverá mais doença, mais lágrimas, mais dor, porque as coisas passarão e só viveremos para a glória do Senhor. Então a palavra é: logo logo estaremos na eternidade, todos adorando o Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.